Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa quarta aula no canal sobre trigonometria. Hoje vamos falar sobre funções trigonométricas, definir o que são as funções trigonométricas, basicamente função seno e a função cosseno. Bom, vimos na aula anterior como fazer uma equivalência entre os quadrantes, né, desses valores, né? Uma equivalência entre os valores de seno, cosseno e tangente do segundo, terceiro e quarto quadrante com relação ao primeiro quadrante. E isso vai nos auxiliar aqui para a gente poder calcular ou definir essas funções trigonométricas. Tá? O nosso intuito é falar das funções senoidais ao final da história. Tá? Bom, então vamos começar pela função seno. Tá? Como definir a função seno? A gente viu que, dado um número real, podemos associar a ele o seno do ângulo de x radianos. Né? A gente identifica o número real x com os x radianos. Tá? Então, a gente tem esse seguinte esquema. Olha, para cada x que a gente pega, a gente associa ao seno desse valor x. Tá? Por exemplo, se o x for π sobre 4, a gente associa ao número raiz de 2 sobre 2, que é o seno de π sobre 4. Tá? Então, se a gente pensar isso para todos os valores de x, né, a gente vai estar com uma função que associa cada valor real x um valor real seno de x. Tá? Ou seja, a gente está com a função f de x igual a seno de x. Uma observação importante. O valor de seno a gente definiu em cima do círculo trigonométrico. Né? Então, o seno ele varia desse valor até esse valor, né? Dentro desse intervalo. Como o círculo trigonométrico tem raio 1, a gente está dizendo que ele varia entre menos 1 e 1. Então, a imagem da nossa função, ela é um intervalo de menos 1 a 1. Ou seja, f de x igual a seno de x é uma função que está entre menos 1 e 1. Ela está definida para todo número real, mas com imagem de menos 1 a 1. Tá? Para falar do gráfico dessa função, da forma que ela foi definida, a gente tem que lembrar de alguns detalhes importantes. Tá? Um deles é o fato de que quando a gente passa de uma volta, né, eu falei isso muito na última aula, quando a gente passa da primeira volta, o valor de seno e cosseno começa a coincidir, né, volta a se repetir. Isso vai gerar um padrão. Tá? Por quê? Dessa forma, basta fazer o gráfico para x entre 0 e 2π. E, em seguida, colar esse gráfico para frente e para trás. Né? Bom, com o auxílio de uma tabela de valores notáveis, né, que é π sobre 2, π sobre 4, π sobre 6, 2π sobre 2, né, que é aquela questão de equivalência, né, usando a equivalência da redução, né, dos quadrantes, né, ao primeiro quadrante, a gente pode fazer o gráfico da função seno no intervalo de 0 a 2π. E ao fazer, a gente vai ver que vai ter esse comportamento, tá? Essa onda, né, esse comportamento ondular aqui. E como os valores se repetem agora nos outros intervalos, porque os outros intervalos significam que a gente já deu uma volta, né? Então, agora basta colar esse gráfico para frente e para trás. Tá? Então, a gente tem o gráfico da função f de x igual a seno de x. É uma curva que a gente chama de senoide, que é essa curva que está aqui. Observe que aqui, olha, se a gente pegar o pedaço de 0 até 2π, esse pedaço é exatamente aquele pedaço do slide anterior. Né? É exatamente esse pedaço. Ó. Subiu e desceu. Esse pedaço é o pedaço que é colado. Olha, subiu, desceu e subiu. Então, é o mesmo pedaço que é colado agora ao longo de todo o plano. Tá? Note nesse gráfico o seguinte, olha, exatamente o que eu estava falando. Né? Como a gente fez a colagem, se a gente pegar um ponto que está aqui na frente, ó, esse ângulo aqui ele é da forma 2π mais x, onde o x é esse pedacinho, que se pode identificar com um pedacinho aqui atrás. Ó. Então, o valor vai ser o mesmo. Olha. Tá? Então, assim, como é feita uma colagem, o seno de x é igual a seno de x mais 2π e representa as voltas. Então, seno de x é igual a seno de x mais uma volta, que é o x mais 2π, que é igual a x mais duas voltas, que é o 4π. E assim vai. Então, se eu der
k voltas, o seno de x vai ser igual a seno de 2πk, né? Então, de acordo com essa definição da função seno, né, a gente tem alguns fatos interessantes. Olha, a função seno, né, lembra, o seno é medido no eixo dos y, né? Então, ela é positiva aqui e é positiva aqui, a função seno, porque é medida nesse pedaço aqui. Então, a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrante. E ela é negativa aqui e aqui. Ou seja, ela é negativa no terceiro e no quarto quadrante. Tá? A função seno de x ela está definida para qualquer número real. Ou seja, o domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais. Você pode calcular o seno de qualquer número real. A imagem dessa função é apenas o intervalo de menos 1 a 1. Que é aquela história que eu falei. F de x igual a seno x está variando entre menos 1 e 1. Tá? A função seno ela não é injetora e nem sobrejetora. Óbvio, não é sobrejetora por quê? Ela não é sobrejetora se a gente considerar os números reais. Né? Ela é sobrejetora no intervalo de menos 1 a 1. Isso ela é sobrejetora. Agora, note que ela não é injetora, porque se você pega dois valores, por exemplo, menos 3π sobre 2 e π sobre 2 tem o mesmo valor aqui. Ó. Então, ela não pode ser injetora. Tá? Não é uma função injetora. E a função seno ela é ímpar. Por quê? O seno de menos x é menos seno de x. De fato, ó, se a gente pegar um ângulo, pega o ângulo de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Agora pega o menos π sobre 2. Se você olhar o seno de menos π sobre 2, ó, é menos 1. Tá? O seno de x, de menos x, é menos seno de x. Tá? Isso significa que a função é uma função ímpar. Bom, um exemplo prático aqui, né? Determine os valores de k de modo que exista um número x que satisfaça essa igualdade. Olha, 2 seno x igual a 4k menos 6. Note, existir esse número x é equivalente a eu pedir o seguinte, ó. Note que 2 seno de x igual a 4k menos 6 é equivalente a, divide tudo por 2, seno de x ser igual a 4k menos 6 sobre 2, que é 2k menos 3. Então, existir esse x é equivalente a pedir que 2k menos 3 pertença à imagem da função f, onde f de x é seno de x. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Note, seno de x seno de x igual a 2k menos 3. Significa que 2k menos 3 está na imagem da função seno de x. Bom, se ela está na imagem, então agora a gente pode usar. Então, 2k menos 3, a gente conhece a imagem. Tem que estar entre menos 1 e 1. Ou seja, menos 1 menor ou igual a 2k menos 3 menor ou igual a 1. E aí é só resolver essa pequena inequação, né? Bem natural de se resolver, né? Soma 3 em toda a equação, olha. 2 menor ou igual que 2k, menor ou igual a 4. Dividindo tudo por 2, 1 menor ou igual a k, menor ou igual a 2. Então, para que exista um número x real satisfazendo vamos chamar aqui a equação de 1. Então, para que exista um número real satisfazendo 1, devemos ter 1 menor ou igual a k, menor ou igual a 2. Tá? Então, é importante só entender, né? Da forma que está escrito, 2 seno x igual a 4k menos 6, a gente não sabe o que isso significa. Mas quando a gente isola o seno, a gente percebe que a gente está pedindo, na verdade, que 2k menos 3 esteja na imagem da função seno. E aí é só usar a definição. Tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, o comportamento da função seno. Tá? Basicamente, pessoal, o comportamento da função seno é esse
pedaço aqui. O que vocês precisam saber da função seno é esse pedaço. Tá? Esse pedaço ele vai se repetir ao longo da reta. Tá? Isso aqui é chamado de o primeiro período, isso é chamado de período. Né? Esse pedaço é o período, né, da função seno. Tá? Bom, a função cosseno ela é muito parecida com a função seno. Vocês vão ver que as informações vão até se confundir, no sentido de que são muito parecidas. Né? Da mesma forma que a gente definiu o seno, a gente pode definir o cosseno. Para cada x, associa o valor cosseno de x. Né? Se x for π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. É o exemplo que está aí. Né? Então, a gente pode definir da mesma forma também, como o cosseno é calculado aqui dentro do círculo trigonométrico, em cima desse eixo, ó, né? Obrigatoriamente, cosseno de x está entre menos 1 e 1. Então, a função cosseno ela é uma função que vai de R dentro do intervalo de menos 1 a 1 também. Tá? E aí, para construir o gráfico da função cosseno, a gente lembra dos mesmos detalhes que a gente fez para construir a função seno. Quando você passa de 2π, você passa de uma volta, os valores começam a se repetir, o que faz com que a gente basta conhecer o pedaço de 0 a 2π. E aí, quando a gente usa a tabela de valores notáveis, né, que é aquela tabelinha que eu falei com vocês, de 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 2, π sobre 3, do primeiro, e usa a redução ao primeiro quadrante, a gente consegue fazer o gráfico no intervalo de 0 a 2π. E o gráfico no intervalo de 0 a 2π vai ficar exatamente esse gráfico que se encontra na página, na tela de vocês. Tá? Esse gráfico, observe, ele tem uma diferença no gráfico do seno. Por quê? O gráfico de seno ele começa na origem, porque seno de 0 é 0, então começa aqui. E aí ele sobe, quando chega no π sobre 2 dá 1, então ele vai subir aqui. Quando chegar aqui no π sobre 2 dá 1. No π aqui ele dá 0 de novo, o seno, então volta. No 3π sobre 2 dá menos 1, e no 2π dá 0. Então, o gráfico do seno ele tem esse comportamento em azul escuro aí. O do cosseno tem esse comportamento em azul claro, tá vendo? Isso por causa dos valores. O valor de seno e cosseno faz com que isso mude. Mas observe que esse pedaço vai ser colado ao longo de todo o eixo. E ao fazer essa colagem, a gente tem o gráfico da função f, da função cosseno, que por mais que a gente queira chamar de cossenoide, né? Também é chamada de senoide, tá, gente? Também é chamada de senoide. Ele tem o seguinte formato. Note, é muito parecido com o gráfico da função seno. Tá? Note, aqui passa no 1. A função seno não passa no 1, ela passa no 0. Vou voltar aqui, ó. A função seno ela corta no 0. Tá? Então é muito parecido os dois gráficos. Isso se deve ao fato de ambas as funções serem definidas através de um período. Note que de 0 a 2π a gente tem essa espécie de poço, né? Uma espécie de poço. E esse pedaço é o que a gente vai se repetir, vai ir colando agora, olha. A gente vai colando esse pedaço para frente e para trás, ó. É o mesmo pedaço colado para frente e para trás, tá? Então isso é muito característico das funções senoides. Bom, além disso, note o seguinte, que assim como o seno, se você pega um x entre 0 e 2π, sempre que você der uma volta completa, você volta no mesmo valor. Então, cosseno de x é igual a cosseno de x mais 2π é igual a cosseno de x mais 4π. E assim vai. Tá? De acordo com essa definição, a gente pode perceber também algumas coisas interessantes. Né? Vamos retomar aqui o nosso círculo. O cosseno ele é medido aqui no eixo do x. Né? Então, o cosseno ele é medido aqui nos eixos dos x. Então, ele é positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Ou seja, a função cosseno ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante e é negativa no segundo e no terceiro quadrante. Tá? Ela é uma função que está definida para qualquer número real, o domínio é os reais, e a imagem é um intervalo de menos 1 a 1. Se a gente olha para essa função de R em R,
ela não é injetora e nem é sobrejetora. Por que ela não é injetora? O gráfico mostra que ela não é injetora, né? Se você traça uma reta paralela ao eixo X aqui, ó, vai tocar o gráfico em vários pontos. Isso caracteriza uma função que não é injetora. Tá? E ela não é sobrejetora de R em R, porque a imagem dela é o menos 1 a 1. Se ela fosse sobrejetora, a imagem seria todos os números reais. E essa função cosseno, ela é uma função par. Tá? Se vocês olharem aqui no gráfico, olha, eu risquei aqui, vou apagar. Se a gente olhar aqui no gráfico, olha, se a gente pega π, é menos 1. Menos π também é menos 1. Pega aqui, menos 2π, é 1. No 2π também é 1. Ou seja, o cosseno de 2π é igual ao cosseno de menos 2π. Tá? Isso caracteriza as funções pares, né? São funções cuja, quando você calcula f de menos x, é próprio f de x. Então, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Tá? Bom, essas duas funções, a função seno e a função cosseno, elas são conhecidas como funções senoidais. Tá? Além dessas duas funções, seno e cosseno, existem outras funções que envolvem o seno e cosseno que também são chamadas de senoides. Por exemplo, função seno de f de x igual a 3 mais 2 seno de x. G de x igual a seno de 2x mais 3. H de x igual a menos 7 mais cosseno de 5 menos 3x. Tá? Na natureza, a gente tem inúmeros fenômenos físicos que são chamados de periódicos. Ou seja, que se repetem sem alteração cada vez que transcorre o intervalo do tempo. Se vocês olharem para o gráfico da função seno e da função cosseno, sempre que a gente tem um intervalo de 2π, aquele pedaço se repete. Temos um intervalo de 2π, aquele intervalo se repete. Isso é o que a gente chama de funções periódicas. E esses intervalos são chamados de períodos. A função seno e a função cosseno, por exemplo, tem períodos 2π. O gráfico se repete a cada 2π. Tá? Um outro exemplo clássico de função periódica, né, é a função que descreve o movimento das marés, né, da radiação do eletromagnetismo, as molas, os pêndulos. Isso tudo são exemplos de movimentos periódicos. Tá? E para descrever esses movimentos periódicos, apenas a função seno e a função cosseno podem não ser eficazes. Então a gente precisa dessas expressões desse modelo aqui. Tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nessas funções. O que acontece? A cada movimento periódico, a gente pode associar uma função senoidal, que é do tipo A mais B seno de Cx mais D, ou A mais B cosseno de Cx mais D. Esse A, B, C e D são números reais. Tá? Dessa forma, a gente vai entender isso daqui a pouco, mas dessa forma, a imagem dessas funções elas vão se alterar. Não vai ser mais ou menos 1. Óbvio, a gente mudou. Não é apenas seno de x, é apenas cosseno de x. Depende desse A, B, C e D aí. O que a gente vai ter capacidade de dizer é o seguinte, olha. A imagem dessas funções agora vão ser A menos módulo de B, A mais módulo de B. E o período não é mais 2π, depende do C. O período é 2π sobre C. Tá? Quando a gente está falando de fenômeno físico em geral, a gente nem se preocupa muito com esse B e C negativos. O valor de B e o valor de C, geralmente, a gente considera eles positivos. Tá? Valores de números positivos. Tá? De forma que a imagem, ela fica assim, olha, A menos B, A mais B. E o período, 2π dc. Tá? É bem natural, pessoal, esse intervalo ser A menos B, A mais B. Eu vou explicar por quê. Note o seguinte, a função seno de qualquer coisa, então seno de Cx mais D, isso aqui é menor do que 1 e maior do que menos 1. Então vamos tentar chegar naquela função, olha. Se eu multiplicar tudo por B, menos B é menor ou igual que B seno de Cx mais D, menor ou igual a B. Então agora se eu somar o A menos B é menor ou igual do que A mais B seno de Cx mais D, menor ou igual a A mais B. Então a nossa função, olha, ela está entre A menos B e A mais B. Isso está me dizendo que a imagem dela agora é o intervalo A menos B, A mais B. Tá?
Então, o que é importante a gente ter noção aqui? Movimento periódico. Falei de movimento periódico, significa que a gente tem uma dessas duas expressões para descrever esse movimento. Esse A, B, C e D, números reais. E todo movimento periódico, o período dele, a imagem da função periódica, ela é da forma A menos B, A mais B. E o período é 2π sobre o valor desse C aqui. Tá? Um exemplo prático e rápido, né? Vamos considerar a senoide f de x igual a 2 mais cosseno de x. E a outra senoide que é g de x igual a seno de 2x. Eu quero calcular o valor de lambda igual a f de π sobre 3 mais g de π sobre 4. Olha, bem rápido, né? Olha. F de π sobre 3 é 2 mais cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. Então, o f de π sobre 3 é igual a 2 mais cosseno de 60, meio. Então, o f de π sobre 3, né? Cosseno de 60 graus é π sobre meio, isso vai dar 5 meios. Ok? Por outro lado, o g de π sobre 4 é o seno de 2 vezes π sobre 4. Olha, g de π sobre 4, então, é o seno, cancela 2 com 4, né? Dá π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 1. Portanto, o lambda nosso é igual a 5 meios vezes 1, que é 5 meios. Tá? Então, bem rapidinho mesmo, só para a gente treinar aqui. Ok. Agora, um outro exemplo que já é uma aplicação mais clara dessas funções no movimento periódico. Tá? O gráfico a seguir mostra a posição em função do tempo de uma partícula em movimento harmônico simples, NHS, no intervalo de tempo entre 0 e 4s, né, 4 segundos. A equação da posição em função do tempo para esse movimento harmônico é dada dessa forma. X de t igual a cosseno de ômega t mais φ. A, ômega e φ são números reais, são constantes que a gente vai ter que descobrir. A partir do gráfico dado, calcule essas constantes. Então, eu quero saber quem é a função da posição em função do tempo. Tá? Vamos coletar as nossas informações. Olha. O movimento harmônico simples entre o intervalo de 0 a 4 segundos. Então, está aqui o gráfico, de 0 a 4 segundos. A função é dada por x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Então, se a gente considera a nossa função lá do início, f de x, que é a mais b, no caso aqui a cosseno de cx mais d, o nosso azinho é 0. Porque não aparece o azinho aqui. Né? O b, quem está fazendo o papel do b é o a grande. Quem faz o papel do c é o ômega. Quem faz o papel do d é o φ. Então, a gente está com a característica função senoide. A gente está com uma função senoide. Então, vamos usar algumas informações que a gente conhece das funções senoides. Tá? O que a gente sabe dessas funções senoides? A gente sabe o seguinte, ó, que a nossa função ela é assim, né? É 0, né? Mais a cosseno de ômega t mais φ. A gente sabe que o intervalo, a imagem da função x de t, ela é um intervalo a menos b, a mais b. Só que no nosso caso, o a, como eu já disse, é 0, o b é o a grande, o c é o ômega e o d é o φ.
Ok, a imagem então é esse intervalo, só que o A é zero. Então a gente está com o intervalo menos A grande, A grande. Ok, só que se a gente olha para o gráfico, olha quem é a imagem. É esse pedaço aqui. Né? A imagem é esse pedaço aqui. Então, a imagem é o intervalo de menos 2 até 2. Então, a imagem deve ser o intervalo de menos 2 até 2. Mas isso aqui implica, então, que o nosso Azão tem que ser 2, olha. Para o intervalo ser menos 2 a 2, o A grande tem que ser 2. Ok. Então, a gente já conhece o A. A gente já conhece o A. Tá? O que a gente precisa agora? Saber o valor de C, que é o ômega, e o valor de D, que é o φ. Como que a gente vai descobrir esses valores? Usando o período. O período de x de t, qual é o período de x de t? O período de x de t, de acordo com o que a gente viu, ele é 2π dividido por c. Só que se a gente olha para o nosso gráfico, olha, o período aqui é de 0 até 4. De 0 a 4. Então, o nosso período aqui, olha, é 4 segundos, olha, de 0 a 4. O período tem comprimento 4. Então, a gente descobre que o C, ele é igual, então, multiplicando cruzado, né? 2π, 4C é 2π, ou seja, o C é 2π sobre 4. Simplifica, o C vale π sobre 2. Então, o C é π sobre 2. Agora, a gente encontra o D. Como que a gente encontra o D? Substituindo na expressão, olha. Se a gente substitui o valor de A e de C, a gente encontra que o x de t é igual, então, o A cosseno de ômega t, então o ômega, né, perdão, aqui não é C, né, 2 sobre C, bom, C é ômega, né, o ômega vale π sobre 2, então. Então, o cosseno de ômega t, então π sobre 2 vezes t, mais d. A gente quer saber o valor de d. Só que encontrar o valor de d é fácil, porque, olha, quando t é zero, aqui dá zero. O gráfico toca o ponto 0, 0. Então, se t é zero, x de t também é zero. Então, se a gente substituir t igual a zero aqui nessa expressão, estrelinha, a gente vai ficar com 0, que é o x de 0, mais o x de 0 é substituir t por 0. Então, fica 2 cosseno de π sobre 2 vezes 0 mais d. Então, o d, ele satisfaz, isso aqui é 0, né? Então, o d satisfaz cosseno de d igual a 0. Qual é o menor ângulo cujo cosseno é 0? É o ângulo de π sobre 2. De forma geral, a gente poderia pensar que é qualquer π sobre 2 mais qualquer meia volta, né? Pode ser π sobre 2, 3π sobre 2, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, olha, é π sobre 2 mais kπ, com k inteiro. Então, qualquer π sobre 2 mais qualquer meia volta vai dar 0. Só que o que importa para a gente é o primeiro. A gente vai considerar o d, então, como sendo π sobre 2. Ok, então a nossa função, vou colocar ela aqui em cima, aqui, olha. O x de t, ele é 2 cosseno de π sobre 2 vezes t mais 1. Perdão, mais π sobre 2. Que a gente pode reescrever, né, como sendo 2 cosseno de π sobre 2 t mais 1. Aqui a gente tem algumas coisas interessantes, nomenclaturas interessantes. O A, esse Azinho, tá? Quando o Azinho é 0, esse Azão, ele é chamado de amplitude da nossa onda. Tá? É a amplitude da onda.
movimento harmônico simples. Tá bom? Ok. Então, de forma geral, vamos tentar entender o que acontece com o gráfico dessas senoides. Essas senoides de forma geral, não apenas seno e cosseno. Vamos entender como é que o que o seno e o cosseno vai influenciar no gráfico dessa senoide. Tá? Então, consideremos uma senoide, seja usando o seno, seja usando o cosseno, ou seja, A mais B seno ou A mais B cosseno. Qualquer uma das duas expressões. Considere uma senoide desse modelo aqui. A grande sacada para construir o gráfico dessas senoides é conhecer o gráfico de seno e cosseno. Por quê? O gráfico das senoides ela vai ser umas alterações feitas no gráfico de seno e cosseno. Então, a base é o gráfico de seno e cosseno. Então, tem que conhecer muito bem esses gráficos. Tá? Então, o primeiro, esse Azinho que aparece, o número Azinho, ele vai transladar o gráfico em módulo de A unidades. Se o A for maior que zero, a gente vai transladar o gráfico para cima. Se o A for menor do que zero, a gente translada o gráfico para baixo. O valor de B aumenta a amplitude. Então, o que o B faz? O que o B faz? Se o B for maior do que 1, ele vai fazer isso com a onda, vai espremer a onda. Então, ela vai subir ou descer. Se o B for menor do que 1, ele vai esticar a onda. Então, se você estica a onda, você diminui a altura, você diminui a amplitude. Então, olha só para essas informações. O Azinho, o que o Azinho faz? Se o gráfico passasse aqui, vou tentar aumentar aqui. O gráfico passa aqui, o Azinho ele sobe ou desce. Se o A for positivo, ele vai subir o gráfico. Tá? Se ele for negativo, ele vai descer o gráfico. O B, por sua vez, ele encolhe ou não. Então, se ele vai encolher a onda, se ele vai juntar a onda, a ideia é que ele vai subir ela muito aqui, ó. E se ele for menor do que 1, ele estica a onda. Então, é como se você puxasse a onda. Se você esticar a onda, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais baixa. Tá? Então, se você pensar na maré, vamos pensar na maré do mar. As ondas do mar. Vocês gostam de praia aí, pessoal adora praia, né? Se o mar estiver em maré alta, significa que essa função senoide que influencia lá nas marés, a função ela tem esse B maior. Esse B ele é maior do que 1, porque a onda está muito alta. Significa que o B, a amplitude está muito alta. O B é maior do que 1. Por outro lado, quando a maré está na maré baixa, que a onda está baixa, significa que o Bzinho ele diminui. Tá? Então, esse Bzinho nas marés, ele não é constante, ele depende da estação do ano, ele depende do tempo. Né? Então, é uma reflexão a respeito. Esse Bzinho aí que explica o fato da maré muito alta ou maré baixa. A constante C, vamos agora para dentro da função ali, né? Ou dentro do seno ou dentro do cosseno. O valorzinho de C, ele influencia no período. Se esse C for maior do que 1, ele aumenta o período da nossa onda, da nossa função. Então, o intervalo de repetição é maior, é mais comprido. Se o C for menor do que 1, ele diminui esse intervalo. E a gente sabe dizer ainda como que diminui. Se a gente tivesse um período antes, um período P, o novo período ele vai ser P dividido por esse Czinho aí. Por último, a constante D, ela translada o gráfico unidades para a direita ou para a esquerda. Quantas unidades? Módulo de D sobre C. Se o D sobre C for menor do que 1, então se for negativo, basicamente se o D for negativo, se D sobre C for negativo, a gente translada para trás. Translada para frente, para a direita. Se o D sobre C for um número positivo, a gente translada para trás, para a esquerda. Tá? Então, esses valores, A, B, C e D, eles são fundamentais para a gente entender o gráfico dessas funções senoides. Tá?
Vamos fazer um exemplo tentar fazer de forma detalhada para a gente entender como que a gente trabalha com o gráfico dessas funções, tá? Então vamos tentar fazer o esboço do gráfico da função f de x igual a 3 seno de 2x menos π. Então vamos primeiro anotar nossas informações. Olha, note. A nossa função ela é da forma a mais b seno de x, seno de 2 de cx mais d. Note, né? Por que eu sei que ela é assim? Porque aqui tem um seno. Se tivesse cosseno, ela seria com cosseno. Onde? Quem é o a? O a é zero, não tem nada somando, então o a é zero. O b é quem está multiplicando a expressão, que é o 3. O c é quem multiplica o x dentro da função, 2. E o d é o termo independente dentro da função, que é menos π. Ok. Então agora vamos trabalhar com as nossas com as informações que a gente tem do slide anterior. O nosso protótipo base é a função seno. Então vamos começar pela função seno. Então vamos pegar aqui o intervalo 0, 2π. E a gente sabe que a função seno nesse intervalo é assim, né? Sobe, desce, e agora sobe de novo. Então é assim. Esse valor aqui é o máximo que acontece lá em π sobre 2. Esse valor aqui é o mínimo, acontece no 3π sobre 2. E esse aqui é no π. É onde ela é zero. O máximo é 1, o mínimo é menos 1. Né? A gente sabe o intervalo desse aqui da função seno de x. Não tem nada a ver com a nossa função a princípio. Ok. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar as informações do c, do d, do a e do b para a gente poder ir alterando esse gráfico e chegar no gráfico que a gente quer. Olha. Esse é o gráfico da função seno. Como o czinho, ele é 2, é maior do que 1, então ele vai mexer no período. Ele vai mexer no período. Como é que ele vai mexer no período? O novo período, ele é o período antigo, que é 2π, dividido por c, que é 2. Então ele vai ter período π. Então vai ter período π, ou seja, o nosso gráfico, esse gráfico, ele vai ter que iniciar e terminar exatamente onde? No π. Ele vai ter que terminar no π. Então ele vai iniciar na origem e terminar no π. Então ele começa aqui, ele vai ter que encolher, porque ele vai ter que fazer esse movimento, descer e terminar aqui no π. Então o nosso gráfico ele termina no π, né? Aqui. E aqui vale 0. Observe o seguinte, quando x for π sobre 2, se você substituir, o seno de 2x é 0. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele passa, aqui vale π sobre 2. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a seno de 2x. Então, observe que de um gráfico eu vou chegando no gráfico que eu quero. Tá? Agora, a gente vai usar o d. O d é menos π. O d é negativo. Então, o d vai transladar o gráfico para a direita. Né? Lembra, se o d for positivo, translada para a direita. D sobre C unidades. Mas observe, módulo de D sobre C. O C é 2, D menos π. Então, o módulo disso é π sobre 2. Então, vai transladar π sobre 2 unidades para a direita. Então, vamos fazer isso aqui, olha. Vou transladar π sobre 2 unidades para a direita. Então, se antes começava no 0, vai começar no π sobre 2. Que eu vou transladar para a direita. Então, começa aqui. E o comportamento é o mesmo, não mudou nada. O que vai mudar é só os pontos, olha. Antes terminava lá no π. Só que como eu estou transladando para a direita, agora vai terminar onde? Em π mais π sobre 2. Π mais π sobre 2, isso é 3π sobre
2. Então, isso aqui vale 3π sobre 2. Antes, zerava no π sobre 2. Agora, zera no π. Porque é π sobre 2 mais π. Perdão, π sobre 2 mais π sobre 2, que é o π. Então, esse aqui, olha, é o gráfico da função seno de 2x menos π. Tá? Agora, para finalizar, temos que multiplicar por 3. Então, a gente tem aqui, deixa eu fazer aqui o desenho de novo. Vou colocar aqui novamente o desenho. Tem aqui o gráfico da função. Observe que eu estou fazendo apenas, pessoal, um período. O resto é colagem, né? Vou colar isso para frente e para trás. Então, aqui começa no π sobre 2, aqui vale π e aqui vale 3π sobre 2. Isso é o que a gente fez, é a função seno de 2x menos π. Agora, vamos utilizar o fato de que o b é 3. O b sendo 3, o que o b faz? Lembra? O b ele aumenta o intervalo. Aqui continua no intervalo de menos 1 a 1. Observe que a gente não mexeu com o intervalo da imagem. Né? A gente não mexeu com o intervalo da imagem. Sempre continua de menos 1 a 1. Agora, o b ele vai multiplicar isso por 3. Então, o b ele vai alterar para 3. E amarrado do jeito que está. Só vai colocar aqui 3, aqui menos 3. Observe que o b é maior do que 1. Então, ele vai comprimir a onda, né? Ele vai diminuir ele vai aumentar a amplitude, diminuindo assim a espessura. Então, aqui no π sobre 2, agora vai ter que, passa aqui, né, no π sobre 2, vai ter que ir lá em cima, no 3, descer, lá no menos 3 e voltar e parar aqui. Então, aquele pedaço de onda nosso ali vai se tornar esse pedaço de onda aqui. E aqui continua os mesmos valores, né? 3π sobre 2 e o π. Tá? Então, isso aqui é o gráfico da função, um pedaço, né, do gráfico da função seno de 2x menos 3, menos π, perdão, multiplicada por 3. Como o a é 0, não tem translação. Então, eu não preciso fazer mais nada. Então, eu já consigo fazer o gráfico de f de x igual a 3 seno de 2x menos π, basta fazer uma colagem desses gráficos aí, ó, desse último gráfico, perdão. Então, a gente vai ter um negócio mais ou menos assim, ó, π sobre 2. Então, aqui a gente tem uma onda, a gente tem aqui esse pedaço, que é o pedaço que a gente desenhou. A gente sabe que aqui vale 3. E aqui vale menos 3. Né? Então, a gente só vai fazer colagem. Então, a gente vai fazer colagem para frente. E colagem para trás. Então, a gente vai fazer aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um exercício de jogar isso no GeoGebra, tá? Bom, pessoal, então aqui, vamos fazer aqui no GeoGebra para a gente ver claramente como vai ficar, né? f de x igual a 3 seno de 2x menos π. Né? Bom, ao fazer isso, notem, o gráfico, é claro que o GeoGebra ele vai fazer conversão, os valores de π, o valor do seno da expressão, mas o gráfico, note, ele é aquilo que eu comentei com vocês, uma colagem para frente e para trás desse pedacinho aqui, né? Olha, pega esse pedaço daqui, desse ponto, ver se eu consigo marcar um ponto, desse ponto até esse ponto. É uma colagem, tá? É uma colagem desse pedacinho aí, tá? É uma colagem desse pedacinho, tá? Então, o que é importante a gente entender nessa questão não o nome diz, é um esboço. O importante não é você saber os dados exatos, mas sim o comportamento com alguns dados exatos, tá? Então, vamos voltar lá no nosso exercício. Então, pessoal, voltando ao nosso gráfico,
a gente vai fazer basicamente aquele movimento que a gente viu no GeoGebra. Tá? A gente tem aqui esse pedaço que a gente conhece, que é de π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então, esse pedaço é o nosso pedaço básico. É aquele pedacinho que eu falei para vocês, que é um pedaço que é importante a gente saber. Que é o gráfico dentro do nosso período. Olha. Agora, o que acontece é uma repetição desse pedaço. Então, a gente vai fazer esse movimento repetido para frente. E isso vai embora. E fazer também esse movimento repetido para trás. Então, a gente vai descer aqui, subir aqui, descer aqui, e vai fazer esse movimento para frente e para trás. Ah, Aldo, eu preciso de colocar os valores que estão cortando. Não precisa. O importante é você saber que aqui ele tem amplitude 3, de menos 3 até 3, origem, e esse pedacinho que a gente veio construindo com as informações a respeito. Então, esse é o nosso gráfico da função f de x igual a 3 seno de 2x menos π. Tá? Então, esse é o nosso gráfico. Bom, então esse é só um exemplo, pessoal, prático, de como que é feito o gráfico dessas funções. Ressalto a importância de conhecermos essas informações. Tá? Esse slide, essa tela que vocês estão vendo, é extremamente importante, porque ela nos diz a influência desse A, B, C e D nas funções senoidais. Tá bom? Bom, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco algumas relações entre as funções trigonométricas que nos auxiliam muito no cálculo das funções. E dentro dessas relações a gente vai trabalhar um pouco algumas coisas sobre a tangente para a gente determinar o gráfico da função tangente de x também. Tá bom? Muito obrigado a todos e até uma próxima.